poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Ó, o trauma herdado. Uma em cada 4 vítimas sofre violência física ou sexual na frente dos próprios filhos. Perpetuando, olha só, o ciclo geracional do trauma dentro da própria casa. A gente sempre fala, né, que quando você passa por uma situação de violência, normalmente a gente pensa com que a pessoa ela vai ter uma aversão, né? A gente fala isso com os pacientes, né? Filhos de pessoas que usam droga, ele fica em estado aversivo e não querem fazer parte disso porque eles não querem viver o que ele passou a vida inteira vivendo. Questão de bebida, mesma coisa. Abuso sexual também e violência doméstica, porque pode ver que tem pessoas que ela perpetuam mesmo, é geracional. Então, o que o pai fez, a mãe fez, tem um aqui que chama que eu fiquei sabendo de um dia, o cara chama Picadinho, alguma coisa assim, que mataram o cara, que ele matou a mãe, e houve uma situação de violência doméstica aqui da Itapevi, onde o homem bateu em 2 crianças, uma de 3 e uma de 2 anos, machucou muito as crianças, a gente descobriu que a mãe era vítima de violência doméstica, e o cara, a mãe dele já tinha sido assassinada pelo pai, e ele também, ele era um agressor. Você entendeu? Olha só como é geracional a situação. Olha só, a subnotificação não é a omissão da vítima, é a falha sistêmica do Estado em garantir que ela sobreviverá à denúncia. Olha só, falando da subnotificação. Quando eu falo para alguém, porque a notificação é quando você vai até a delegacia e formaliza aquele boletim de ocorrência, correto? Você está formalizando um boletim de ocorrência. Quando não acontece isso, é uma outra situação. Então, você precisa garantir que os seus direitos sejam de verdade efetivados, certo? Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho aqui, iniciativas de sobrevivência. Suporte psicológico especializados. Parcerias corporativas ONGs, ó, tem aquele canal Me Too, né? E tem o Uber, que eles fazem o acolhimento automaticamente, tratamento terapêutico. Então, assim, ó, suporte psicológico. Quando você é vítima de violência doméstica, quando você chega na delegacia, você já sai com alguns encaminhamentos. Um dos encaminhamentos é para a casa, aqui da PV é Casa Marias, que é um local que atende vítimas de violência doméstica. Então, ela já sai com encaminhamento, já tudo marcado para passar com esse psicólogo, tá? 2, autonomia financeira. Aqui, ó, ele fala de criação de oportunidades de renda flexível, essencial para mulheres que precisam fugir da dependência econômica do agressor. Então, eu vou falar tudo que a gente tem aqui no município. Existe aqui casa de acolhimento, que a gente chama casa de passagem, para pessoas que não têm para onde ir. Elas vêm para esse acolhimento com os filhos, se ela tem filhos, ela pode vir aqui, ela fica durante um tempo, é casa de passagem, tá? Até ela conseguir um aluguel social e conseguir já tá dando os primeiros passos. Aí ela é totalmente assistida dentro desse sistema, tá? Ela vê emprego, documento, vê tudo. Eu não sei se vocês sabem dessa informação, mas vítimas de violência domésticas têm direito a afastamento do INSS. Vocês sabiam disso? São 6 meses, tá? 6 meses. Você tem direito a 6 meses quando você é vítima de violência doméstica. Até para você se organizar. Vocês têm direito, a vítima de violência doméstica, ela tem direito ao auxílio aluguel. Oi? Não sabia dessa política pública. Sim, tem essa política pública, ela é existente, tá? Então, assim, para ela começar a vida, porque muitas mulheres elas não se separam justamente pela dependência financeira, muitos casos. 3, redes de alerta discreto, olha lá que eu tô falando para você, quando eu falo de discreto, eu falo até mesmo dessa casa de acolhimento que, para você ver, na cidade a gente não sabe onde ela fica, a gente faz o comunicado, né, e são outras pessoas, são os assistentes sociais que fazem toda essa parte. Então, tem a campanha do socorro, lembra? Do xizinho da mão, quando as pessoas entram, tem um outro, eu acho que tem um outro, que eu acho que é assim também, né? Que mudaram também uma outra parte. Então, fica atenta. O acolhimento institucional, olha aí o quarto, ó, que é o espaço seguro, né? Então, existe. Quando você vai dentro de uma DDM e você informa que você não tem para onde ir, você tem filhos, você tem isso, você tem aquilo, existe políticas públicas. Mesmo que não tenha dentro daquele município, a própria Delegacia da Mulher, ela faz contato com a rede e eles te passam para outro local. Marina, o que falta é informação. Oi. Vou te perguntar aqui sobre mim. Quando eu sofri a minha agressão, eu estava trabalhando há 15 dias no meu emprego. E eu fiz tudo, fiz corpo de delito, fiz tudo. Mas, né, na outra semana, eu já voltei a trabalhar. O médico me deu um atestado de uma semana, porque eu não estava em condições físicas de me apresentar para ninguém para trabalhar. E na outra semana, eu já comecei a trabalhar ainda com algumas cicatrizes, mas eu comecei a trabalhar. Não me informaram sobre tudo isso que eu poderia ter tido, igual você falou desse afastamento, dessa casa de acolhida. Essas informações não são passadas na DDN. Primeiro que eu não fui na DDN no primeiro momento. Eu fui na delegacia mais próxima, porque era final de semana, à noite, e estava fechada. Então, eu tinha que esperar para ir no outro dia. Aí, no outro dia, eu fui e me encaminharam para ir fazer o corpo de delito, porque no primeiro dia, quando eu fui na delegacia, me pediram para mim num hospital pronto-socorro, porque eu estava desfigurada mesmo. Então, eu fui. Depois, eu fui para a DDN no outro dia não, na segunda, que isso foi no sábado, então fui só na segunda. Aí, na segunda-feira, elas
elas me encaminharam para o corpo de delito, e aí foi que eu fui fazendo as outras coisas. Mas em nenhum momento eu fui informada disso. Isso já fazem 10 anos. Elas são... Eu não vou falar que elas são recentes, né? A lei já tem aí 20 anos, aí ela está se aperfeiçoando a cada tempo aí, mas essa política pública do INSS, eu não sei exatamente quanto tempo ela tem. No entanto, que foi no Agosto Lilás, o ano passado, que eu fui convidada para uma palestra, né? E para você ver, nem eu conhecia essa informação. A delegada, né, doutora Francine, uma ótima delegada que a gente tem contato aqui, quando ela trouxe esses dados para mim também foi bem interessante, porque eu não conhecia.